Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui para denunciar uma das mais graves e escandalosas declarações que Francisco já fez nesses últimos 9 anos. Justamente nesse dia 2 de fevereiro, em que celebramos esta festa na qual Cristo é apresentado no templo e reconhecido como luz para iluminar todos os povos, nesse mesmo dia ressoou a voz do falso pastor das ovelhas, que ao invés de proteger o rebanho, incluiu todos os lobos na comunhão dos santos de Deus. Escutemos com atenção o que ele disse. Porque a ligação é uma ligação existencial, forte, que está na nossa mesma natureza. Cambia solo il modo di essere insieme a ognuno di noi. Muda apenas a forma de estarmos juntos. Mas nada e ninguém pode interromper esse vínculo. Padre, pensemos naqueles que renegaram a fé, os apóstolos, perseguidores da igreja, que renegaram o seu batismo. Esses também? Esses também. Todos os blasfemadores, somos irmãos. Esta é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade dos crentes na terra e no céu. Na terra, os santos, pecadores, todos. Qualquer pessoa com o mínimo de noção percebe que essas palavras não fazem nenhum sentido, pois ele está dizendo que todos os seres humanos estão na comunhão dos santos. Então nós não poderíamos celebrar somente os mártires, mas teríamos também que incluir as festas dos seus algozes, que os odiaram e os mataram, pois eles também estariam na comunhão, mesmo que não aceitaram Cristo e não tenham se arrependido das suas maldades. De fato, cumpriu-se esse grande sonho de todos os teólogos modernistas do século XX, condenados pela Igreja, que queriam incluir todos os seres humanos na família de Deus, sem necessidade nenhuma de conversão ou de adesão à fé divina e revelada. Verdadeiramente, o falso Concílio do Vaticano II já fez introduzir esta falsa teologia através da Constituição Gaudium et Spes. Mas é com Bergoglio que esse ensinamento relativista e absurdo está chegando ao seu apogeu com toda clareza, sem nenhuma vergonha e discrição. Pois, de fato, na medida em que ele inclui os hereges nesta comunhão, ele está manifestando a sua comunhão com a heresia deles. E também incluindo os apóstatas, ou incluindo os inimigos da Igreja de Deus, ele está declarando a sua comunhão com todos eles e está mostrando que não é a Igreja que lhe importa, pois ele não tem amor à Igreja que é perseguida por essas mesmas pessoas, mas ele tem simplesmente amor a todos os seres humanos enquanto tais, independente deles desejarem ou não estar na comunhão com o verdadeiro Deus. É verdade, nós devemos considerar aqui que nosso Senhor Jesus Cristo sempre amou e perdoou aqueles que desejaram seu perdão. Mas é preciso que a pessoa se arrependa. E Cristo também acolheu aqueles que creram na sua palavra. Mas é preciso que a pessoa esteja aberta à fé. Porque aqueles que não creram não tiveram o amor de Cristo. E aqueles que não se arrependeram não experimentaram a misericórdia de Cristo. E isto é bem claro em todo o ensinamento da Igreja. Mas hoje, Bergoglio está manifestando a sua doutrina perversa, que manifesta o cumprimento daquela profecia do Apocalipse que diz: vi outra besta subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Então, esta profecia se cumpre agora, pois Bergoglio está usando esses 2 chifres, ou seja, o poder sacerdotal do cordeiro, ou seja, de Cristo, mas ele fala como um dragão, porque ele
manifesta no seu discurso a linguagem dúbia, a linguagem confusa, a linguagem mentirosa do inimigo de Deus. Pois ele vai dizer que a nossa ligação entre todos os seres humanos é tão forte, é ligada à nossa própria natureza. Então, com isso, ele reproduz o ensinamento herético dos pelagianos, que diziam que a nossa natureza é boa e que nós não precisamos da graça. Mas São Paulo já nos ensinava na carta aos Efésios que nós somos filhos da ira e que é pela graça que nós nos tornamos filhos amados de Deus. Portanto, Bergoglio contradiz as Escrituras e vai nos ensinar algo que não tem sentido segundo a fé que nós aprendemos. E ele ensina, inclusive, que nada pode interromper esse vínculo para formar a união de todos os seres humanos numa grande família universal. Mas, obviamente, nós entendemos que a vontade de cada pessoa pode sim interromper esse vínculo na medida em que a pessoa se obstina no pecado ou na medida em que a pessoa renega a fé católica. Por isso que o Catecismo de São Pio X vai nos ensinar que Jesus Cristo estabeleceu na Terra uma sociedade visível, que se chama Igreja Católica. E as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão uns com os outros. Mas para ser membro desta igreja é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo. Senão essa pessoa está fora da igreja. Mas Bergoglio diz claramente: todos aqueles que negaram a fé, os apóstatas, os perseguidores da igreja e mesmo os que renegaram seu batismo, estão na casa. Mas eu pergunto, que casa é essa? Pois se eles são perseguidores da igreja, se eles são inimigos dos santos e não podem amar aqueles que compõem o corpo místico da igreja, logo eles não podem estar juntos na mesma casa. E assim, nós concluímos que esta casa não é a Igreja Católica, mas esta casa é outra coisa. Portanto, veja bem que Francisco nos está propondo entrar em comunhão numa outra casa, que não é a Igreja Católica. Mas ele afirma que todas essas pessoas se encontram também na comunhão, sendo que o Catecismo diz: os hereges são aqueles cristãos que obstinadamente se recusam a crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada como de fé pela Igreja Católica. Ora, se eles são obstinados e se recusam a crer, como nós podemos obrigar essas pessoas a estar em comunhão com a Igreja Católica se eles odeiam a Igreja Católica e se eles optaram por estar fora da Igreja? Portanto, nós devemos concluir que essas pessoas jamais estarão na comunhão dos santos, a não ser que eles se arrependam. Mas Francisco, além de incluí-los, ainda acrescenta os blasfemadores. E ele diz: os blasfemadores, todos, somos irmãos e esta é a comunhão dos santos. Então ele criou uma nova comunhão dos santos, que inclui todas essas pessoas, mesmo aqueles que blasfemam contra Deus. Então, de fato, eu vejo que há pessoas que compreendem a gravidade dessas afirmações e que percebem que Francisco é herege. No entanto, eles não entendem que um papa válido não pode pronunciar tais coisas. Portanto, Francisco não poderia ser um papa como todos os outros papas da Igreja Católica. Pois se tal situação fosse verdade, a promessa de Jesus Cristo teria falhado e as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja, porque nós estamos assistindo uma pessoa que se apresenta como Papa a dizer tais absurdos. Há outros simplesmente que dizem: mas os papas conciliares não querem usar o seu privilégio de serem infalíveis no seu ensino. Mas se também fosse realidade que eles não quisessem usar da infalibilidade, então eles nunca se tornariam papas. Pois alguém não pode ser um papa
e desejar servir a Igreja Católica sem querer manifestar a verdade que a Igreja Católica professa. Portanto, essa pessoa não tem acesso ao verdadeiro pontificado, mas simplesmente se apresenta com as aparências de Papa, sendo na verdade um impostor. Pois de fato Francisco nega todo o ensinamento da Igreja Católica de todos os tempos. Ele não somente profere heresias, mas ele joga tudo aquilo que a Igreja ensinou no lixo para começar uma nova doutrina, incluindo todos aqueles que odeiam a religião cristã. Então ele nega as Escrituras porque o próprio Jesus nos Evangelhos diz que quem não crer está condenado. E nas cartas dos apóstolos nós percebemos claramente que eles colocavam para fora as pessoas que introduziam doutrinas perversas e heréticas. Entretanto, ele nega também a tradição, porque constantemente ele está dizendo que nós não podemos olhar para trás, nós não podemos ficar apegados no passado. Nesse mesmo dia, 2 de fevereiro, ele fez uma homilia dizendo que Simeão e Ana, embora de idade avançada, não passam os dias a chorar por um passado que não volta mais, mas abrem os braços para o futuro que vem ao seu encontro. Então, com palavras semelhantes, ele nega tudo aquilo que a Igreja fez antes dele. Por isso, nós devemos nos lembrar das palavras de São Paulo na carta aos Tessalonicenses, que nos dizem: ficai firmes e conservai as tradições que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por nossa carta. Mas ele nega também o próprio magistério, pois um verdadeiro Papa, que foi Pio XII, nos ensinou claramente que somente são membros da Igreja aqueles que receberam o lavacro da regeneração e que professam a verdadeira fé, sem se separarem voluntariamente do organismo do corpo. Portanto, nenhuma pessoa que nega a fé, ou que persegue a Igreja, ou que comete um ato de apostasia, pode permanecer na comunhão dos santos. Inclusive, Francisco nega a própria moral da Igreja, na medida em que ele vai afirmar que a Igreja é uma comunidade de pecadores salvos. E ainda diz: que bela essa definição, ninguém pode excluir-se da Igreja, todos somos pecadores salvos. Então, uma vez que ele já tinha deixado claro que uma pessoa não precisa ter a fé para pertencer a essa comunhão, agora ele vai dizer que a pessoa não precisa renunciar ao pecado para pertencer a essa comunhão. Todos estamos juntos, todos somos pecadores salvos. Mesmo que uma pessoa esteja em pecado mortal, ela não está excluída da comunhão da Igreja. Mas não é isso que ensina o Catecismo, na medida em que nós lemos ali que nesta comunhão dos bens interiores inserem-se somente os cristãos que estão no estado de graça, pois aqueles que estão em pecado mortal não participam desses bens. Por isso também é que nós dizemos que não é suficiente para nos salvarmos sermos apenas membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos membros vivos. O que significa isso? Viver no estado de graça, ou seja, renunciar a todos os pecados, receber o perdão de Deus e permanecer livres desses pecados graves. Então é por isso que nós devemos aqui considerar que as palavras de Francisco são muito perigosas, são palavras dúbias, são palavras que levam as pessoas ao erro e ao engano. E não é à toa que ele utiliza dessa sala de audiência feita por Paulo VI, inaugurada ali em junho de 1971, e que foi feita com a intenção de representar a cabeça de uma serpente. E é exatamente ali, no meio daquela boca da serpente, que eles continuam ensinando essas doutrinas dúbias, essas doutrinas que contêm todos esses erros e essas enganações, e que nos fazem pensar
na língua da serpente, que é uma língua bipartida que corresponde perfeitamente a esse ensinamento humanista desta nova religião do Vaticano II, que é um ensinamento que prega muitas coisas boas e verdadeiras, que a Igreja também sempre ensinou, mas que se misturam com muitos sofismas que levam à falsidade, à mentira e ao engano. E é por isso que nós estamos denunciando esse falso ensinamento, esse antimagistério de Francisco, falso Papa, para que as pessoas então possam permanecer na verdade, permanecer na doutrina ensinada por Cristo, confirmada pelos apóstolos e instalada em todo o mundo pelos santos de Deus que proclamaram a verdadeira fé e pelos papas que confirmaram toda essa doutrina em todos os tempos. E uma vez que nós estejamos alicerçados nesta doutrina e nesta fé, nós poderemos resistir a esses enganos e essas grandes abominações que nós estamos vendo nesses nossos tempos. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê a coragem para testemunhar contra todos esses impostores. Amém.